Capítulo 7. Subconsciente. Tendência voltada para a vida. O tesouro está dentro de você. Procure em seu íntimo a resposta para os desejos de seu coração. Mais de 90% da vida mental do homem é subconsciente. Se não usamos esse poder maravilhoso, condenamos-nos a viver dentro de limites muito estreitos. Os processos do subconsciente são sempre construtivos e voltados para a vida. O subconsciente é o construtor de nosso corpo e lhe dirige todas as funções vitais. Trabalha 24 horas por dia e jamais dorme. Faz tudo o que pode para nos ajudar a evitar que qualquer mal nos aconteça. Em contato com a vida infinita e sabedoria sem limites, seus impulsos e ideias orientam-se sempre para a vida. As grandes aspirações, inspirações e visões de uma vida mais elevada e nobre têm nele sua origem. Não podemos discutir racionalmente nossas convicções mais profundas, porque elas não nascem na mente consciente, mas no subconsciente. O subconsciente fala-nos em intuições, impulsos, palpites, insinuações, ânsias, e ideias está sempre nos dizendo para nos elevarmos, transcendermos, crescermos, avançarmos, nos aventurarmos e escalarmos maiores alturas. A ânsia de amar, de salvar a vida de outrem, provém das profundidades do subconsciente. Durante o grande terremoto e incêndio em São Francisco, em 18 de abril de 1906, por exemplo, inválidos e aleijados, recolhidos ao leito durante longo tempo, levantaram-se e participaram e praticaram prodígios de bravura e resistência. Neles aflorou o desejo intenso de qualquer que fosse o perigo salvar outras vidas. E o subconsciente respondeu-lhe, dando-lhe as forças de que necessitavam. Grandes artistas, músicos, poetas, oradores, escritores sintonizam com o subconsciente e dele recebe estímulo e inspiração. Robert Louis Stevenson costumava, antes de dormir, encarregar o subconsciente de bolar histórias enquanto dormia e formou o hábito de lhe pedir que concebesse uma boa história vendável. Quando caía o saldo de sua conta corrente, segundo Stevenson, a inteligência da mente mais profunda lhe dava a história episódio por episódio, como se fosse uma novela. Esse fato demonstra que a mente subconsciente pode, por nosso intermédio, falar termos sobre e sábios sobre os quais a mente consciente não sabe. Em muitas ocasiões, McTowen confessou que jamais trabalhou na vida. Todo o seu humor e as histórias notáveis foram resultados de sua capacidade de obter acesso ao tesouro inesgotável do subconsciente. Como o corpo retrata o funcionamento da mente. A interação entre as mentes consciente e subconsciente requer uma reciprocidade semelhante entre os correspondentes sistemas nervosos. O sistema cerebroespinhal ou voluntário é o órgão da mente consciente. O sistema nervoso autônomo desempenha idêntico papel no que interessa ao subconsciente. O sistema voluntário é o canal pelo qual captamos e percebemos conscientemente o que os sentidos físicos nos traz e, por meio dele, exercemos controle voluntário sobre os movimentos do corpo. O centro de controle desse sistema localiza-se no córtex cerebral. O sistema nervoso autônomo, às vezes chamado de involuntário, tem centros de atividades em outras partes do cérebro, incluindo o cerebelo. O tronco cerebral e a amígdala cerebral, esses órgãos têm conexões próprias com os grandes sistemas do corpo e lhes controlam as funções vitais, mesmo quando a percepção consciente está ausente. Os dois sistemas podem trabalhar separados ou em sincronia. Quando a percepção de um perigo chega ao centro da comutação no cérebro, mensagens são enviadas ao córtex e à amígdala cerebral do subconsciente. A capacidade de defesa do indivíduo pode começar a reagir antes mesmo do perigo ser notado e avaliado pelo consciente. Uma maneira simples de focalizar a intenção mental e física é compreender que a mente consciente capta uma ideia que é traduzida em uma série de correspondentes de impulso elétrico no sistema nervoso voluntário. Este, por seu lado, liga uma corrente semelhante no sistema autônomo, passando dessa maneira a ideia à mente subconsciente, que é o instrumento criativo. E é dessa maneira que pensamos e transformamos em atos. Todo pensamento elaborado pelo consciente é aceito como verdade é enviado pelo córtex e aos demais órgãos do cérebro, que embasam o subconsciente, a fim de ser transformado em nossa carne e manifesto com realidade em nosso mundo. Há uma inteligência encarregada de zelar pelo corpo.
Quando estudamos o sistema celular e a estrutura dos órgãos, tais como os olhos, ouvido, coração, fígado, bexiga e etc., descobrimos que eles consistem em grupos de células que, por sua vez, formam a inteligência coletiva que lhes permite funcionar em conjunto. Eles recebem ordens e executam-nas de forma dedutiva, atendendo a uma sugestão da mente mestra, mente consciente. Um estudo cuidadoso de organismos unicelulares mostra-nos que acontece em nosso corpo complexo. Embora não possua organismos unicelulares, ainda assim fornece prova de ação e reação mental, ao desempenhar as funções básicas de movimento, alimentação, assimilação e eliminação. Muitos dizem que há uma inteligência que cuidará de nosso corpo, se a deixarmos agir. Em certo sentido, é verdade. O problema é que a mente consciente interfere sempre com sua prova sensorial baseada em aparências. Disso resulta o poder das falsas crenças, medos e meras opiniões. Quando o medo, falsas crenças e moldes negativos de pensamento são elevados a produzir uma impressão do subconsciente por meio de condicionamento psicológico e emocional ao subconsciente, não resta alternativa a não ser agir de acordo com a especificação da planta arquitetônica que lhes é oferecida. O subconsciente trabalha interruptamente para o bem geral. O O eu objetivo existe em todos nós. Trabalha sem descanso para o bem geral, refletindo o princípio inato da harmonia reside em todas as coisas. A mente subconsciente, que tem vontade própria e é incontestavelmente real, funciona dia e noite, quer queiramos ou não. É uma construtora de nosso corpo, embora não possamos ver, ouvir ou sentir coisa alguma enquanto ela o constrói. É o processo que desenvolve em silêncio. O subconsciente é dotado de uma vida própria, que sempre se volta para a harmonia, a saúde e a paz. A norma divina nele, operante, busca expressar-se através do bem em todas as ocasiões. O grande segredo dos grandes homens de todos os tempos foi a capacidade de entrar em contato com os poderes da mente subconsciente e liberá-los. Você pode fazer o mesmo. Seja um engenheiro mental, use técnicas testadas e comparadas para construir uma vida melhor e mais grandiosa. Como o ser humano interfere no princípio inato da harmonia? Se queremos pensar de modo correto, científico, temos que conhecer a verdade. Ou, como diz o versículo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Conhecer a verdade significa estar em harmonia com a inteligência e poder infinito das mentes subconscientes, que sempre se movem na direção da vida. Todos os pensamentos e atos desarmônicos, sejam motivados por ignorância ou intencionais, resultarão em discórdia e limitações de todos os tipos. A ciência nos diz que construímos um novo corpo a cada 11 meses, de modo que, o ponto de vista físico, temos, na verdade, apenas 11 meses de idade. Se reintroduzimos defeitos no corpo através de medo, raiva, ciúme, má vontade, só temos que culpar a nós mesmos. Somos a soma total de nossos pensamentos. Podemos nos recusar a abrigar pensamentos e imagens negativas. Se queremos afastar a escuridão, acendemos uma luz. Para combater o frio, usamos aquecimento. A maneira de eliminar um pensamento negativo consiste em substituí-lo por bons pensamentos. Afirme o bom e o mal desaparecerá. Por que é normal ser sadio, cheio de vida, forte, anormal ser doente? O recém-nascido normal é inteiramente sadio. Todos os órgãos funcionam com perfeição. Esse é o estado natural. Se temos o dever de nos manter sadios, cheios de energia, fortes, o instinto de autoconservação é o mais forte da natureza humana e constrói a vida, a verdade inerente, mais poderosa, sempre presente, sempre em ação. Todos os pensamentos, ideias e crenças terão que funcionar necessariamente com potência máxima quando estiverem em harmonia com o princípio inato da vida, existente em nós, e que sempre procura preservar-nos, proteger-nos de todos os sentidos. Segue-se dessas palavras que a condição normal pode ser restabelecida com maior facilidade, e certeza do que as condições anormais podem ser induzidas. É anormal adoecer. O estado de doença simplesmente significa que você está combatendo a vida e abrigando pensamentos negativos. A lei da vida é do crescimento. Toda a natureza testemunha da operação dessa lei ao expressar silenciosamente e interruptamente pelo crescimento. Onde há crescimento e manifestação, forçamos da vida. Onde há vida, precisa haver harmonia. E onde há harmonia, há saúde perfeita. Se seus pensamentos estão em harmonia com o princípio criador da mente subconsciente, você sintoniza simultaneamente o princípio inato da harmonia. Se remove pensamentos que se chocam com os princípios da harmonia, eles agarram a você, fustigam-nos, enchem-nos de preocupações e, finalmente, geram doenças. Se insistir neles, possivelmente provocarão a morte.
Na cura da doença, temos que aumentar a entrada de distribuição das forças vitais do subconsciente através de todos os nossos sistemas. Isso pode ser feito eliminando o medo, a preocupação, o ciúme, o ódio e todos os demais pensamentos destrutivos. Esses pensamentos tendem a danificar e destruir nervos e glândulas, tecido corporal que controla a eliminação de todo material de refúgio e mantém o organismo em estado de pureza. A cura da doença do Pote. A doença do Pote, uma infecção tuberculosa da coluna, era antigamente um flagelo para crianças. Uma delas, Frederica Elias, de Indianápolis, contraiu a doença que o transformou em uma criança torta, incapaz de andar e que era obrigada a arrastar-se sobre as mãos e os joelhos. Os médicos consideraram o caso incurável. Andrew recusou-se a aceitar tal veredito. Começou a rezar, formulou sua própria afirmação, repetindo inúmeras vezes por dia e observando mentalmente as qualidades de que necessitava. Eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Essa prece era a última coisa que pronunciava antes de ir dormir à noite e a primeira pela manhã. Orava também pelos outros, enviando-lhe pensamentos de amor e saúde. Tal atitude mental e maneira de orar voltou-lhe multiplicada muitas vezes. Fé e perseverança geraram enormes dividendos. Quando o pensamento de medo, raiva, ciúme ou inveja lhe ocupavam a atenção, imediatamente acionava a força contrária da afirmação. A mente subconsciente respondeu de acordo com a natureza de seus pensamentos habituais. Ele se transformou em um homem forte, espigado, bem proporcionado. E é esse o sentido da afirmação que encontramos na Bíblia. Vai, a tua fé te salvou. Marcos 10:52. Como a fé nos poderes do seu subconsciente pode torná-lo sadio? Um jovem que foi assistir a uma de minhas palestras sobre o poder da cura da mente subconsciente tinha problemas de visão. O oftalmologista lhe dissera que ele precisava submeter-se a uma operação delicada, arriscada. Após conhecer a base científica da prece, o jovem disse a si mesmo: Meu subconsciente criou meus olhos e pode curá-lo. Todas as noites, ao ir dormir, entrava em um estado passivo, mediativo, semelhante ao do sono. Controlava a atenção e focalizava no médico. Imaginava-o à sua frente e ouvia-o imaginava. Claramente, o médico lhe dizendo, um milagre aconteceu. Ouvia-o repetir a mesma frase, repetidamente, todas as noites, durante 5 minutos antes de adormecer. 3 semanas depois, foi a outra consulta, com o mesmo médico que ele examinara a vista. O médico examinou e exclamou, isso é um milagre? O que foi que aconteceu? O paciente produziu uma expressão em seu subconsciente usando o oftalmologista como instrumento ou meio para transmitir a ideia de convencê-lo. Por meio de repetição, fé e esperança de bons resultados, ele impregnou a mente subconsciente. Ele construíra o olho, tinha em si o molde, a planta perfeita da estrutura normal, sadia do olho. Uma vez nele gravada a ideia de restaurar a saúde do olho, o subconsciente imediatamente começou a agir para que isso acontecesse. Esse é outro exemplo de como a fé no poder da cura do subconsciente pode nos tornar perfeito. Pontos a relembrar. Seu subconsciente construiu seu corpo e trabalha 24 horas por dia, abrigando pensamentos negativos. Você interfere nesse molde gerador de vida. Encarregue seu subconsciente da tarefa de encontrar uma solução para qualquer problema antes de dormir, e ele responderá. Vigie os pensamentos. Todo pensamento aceito como verdade é enviado pelo córtex consciente a estruturas cerebrais do subconsciente e volta ao seu mundo como realidade. Saiba que pode reconstruir dando uma nova planta baixa à mente subconsciente. A tendência do subconsciente é voltar-se sempre para a vida. Seu trabalho é como a mente consciente. Alimente o subconsciente com premissas verdadeiras. O subconsciente reproduz sempre aquilo que você lhe dará sob forma de padrões mentais habituais. Você constrói um novo corpo a cada 11 meses. Mude o corpo, mudando os pensamentos e conservando-os mudando. É normal ser sadio, é anormal estar doente. Em nós reside o princípio inato da harmonia. Pensamentos de ciúme, medo, preocupação, ansiedade prejudicam e destroem nossos nervos glandulares, gerando doenças mentais e físicas de todos os tipos. O que você afirma conscientemente e aceita como verdade se manifestará em sua mente, em seu corpo e nas situações de vida. Afirme o bem e desfrute a alegria de viver.